Sou Thaís, tenho 34 anos. Semanas atrás, acordei em uma sala de recuperação com uma cicatriz de 15 centímetros nas minhas costas e um rim a menos. Eu não sofri um acidente, não havia tumor, nada que exigisse cirurgia. Quando perguntei ao médico o que havia acontecido, ele me entregou um formulário de consentimento. A linha marcada para a assinatura do paciente estava em branco, mas a linha marcada para o guardião/representante legal tinha a assinatura da minha mãe. Tenho 34 anos. Eu não tenho um guardião legal. 2 horas depois, uma delegada entrou no meu quarto e me fez uma pergunta. Você sabe para onde seu rim foi? Eu sabia. Estava dentro do meu irmão, 2 andares abaixo de mim, no mesmo hospital. Antes de contar como vim parar aqui, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente quiser ouvir essa história. E se estiver assistindo, me conte de onde você é e que horas são aí. Eu adoraria saber quem está ouvindo. Agora, deixe-me levar você de volta a 2 meses atrás, ao dia em que meu irmão foi diagnosticado com insuficiência renal terminal. Minha família sempre operou sob uma regra silenciosa. Marcelo vem em primeiro lugar. Meu pai, Geraldo Ribeiro, passou 35 anos administrando uma loja de materiais de construção em nossa pequena cidade no interior de Minas Gerais antes de se aposentar. Ele é o tipo de homem que acredita que o mundo faz sentido contanto que todos saibam seu lugar. Homens provêm, mulheres apoiam e os filhos carregam o nome da família. Minha mãe, Lúcia, nunca trabalhou um dia fora de casa. Toda sua identidade girava em torno de ser a esposa de Geraldo e a mãe de Marcelo. Note que eu não disse e mãe de Thaís. Isso porque em nossa família eu sempre fui um detalhe, uma personagem secundária na história de outra pessoa. Marcelo tem 38 anos. Ele é charmoso quando quer, o que geralmente significa quando precisa de algo. Nos últimos 15 anos, ele teve 6 empregos diferentes, nenhum durando mais de 2 anos. Cada fracasso vinha com uma desculpa. A economia, chefes ruins, má sorte. E todas as vezes meus pais estavam lá para segurá-lo. Eu, por outro lado, paguei minha própria faculdade de enfermagem, fiz plantões dobrados por anos, economizei cada centavo até conseguir comprar meu próprio apartamento de 1 quarto em São Paulo. Nada luxuoso, mas era meu. Meu certificado de enfermagem está pendurado na parede ao lado de uma jiboia, que de alguma forma sobrevive apesar da minha agenda. No último Natal, fui para casa com notícias sobre minha promoção à supervisora de enfermagem do centro cirúrgico. Eu estava orgulhosa. Pela primeira vez, achei que eles pudessem estar também. Meu pai olhou para cima do prato e perguntou: "O Marcelo vem este ano?" Foi isso. Essa foi a minha celebração. A outra coisa que você deve saber sobre mim. Sou a única pessoa na minha família com sangue O negativo, doadora universal. Minha mãe mencionou isso uma vez, quando eu tinha 17 anos. "Que bom que temos a Thaís", disse ela. "Ela pode dar sangue para qualquer um." Não pensei muito nisso na época. Eu deveria ter pensado. 6 semanas antes de eu perder meu rim, meu telefone tocou às 2 da manhã. Era minha mãe, e ela estava chorando. Não era aquele tipo de choro suave que ela usa quando quer simpatia. Eram lágrimas reais, cruas. "É o Marcelo", disse ela. "Ele está no hospital. Os rins dele estão parando." Dirigi 3 horas pela escuridão para chegar lá. Independentemente do nosso histórico, ele ainda era meu irmão. O diagnóstico foi brutal. Doença renal terminal. Ambos os rins estavam essencialmente mortos. A causa? 15 anos de bebedeira pesada. O tipo de bebedeira que meus pais sempre descartaram como apenas desopilar o fígado, ou uma fase. A fase havia destruído seus órgãos. Quando entrei no quarto dele, Marcelo parecia cinzento, menor de alguma forma, apesar de sempre ter sido filho de ouro maior que a vida. Tubos o conectavam a uma máquina de diálise fazendo o trabalho que seu corpo não conseguia mais realizar. No pulso, notei um relógio de marca, falso eu sabia, mas que parecia caro. Um presente para si mesmo, com o dinheiro que nossos pais haviam emprestado. Meu pai estava ao pé da cama como um general inspecionando um campo de batalha. Os médicos dizem que ele precisa de um transplante em 3 meses, disse ele.
ou não vai conseguir. 3 meses. A fila de espera para transplante leva, em média, de 5 a 7 anos. Minha mãe apertava seu terço, os lábios se movendo em oração silenciosa. Ela olhou para mim, depois para Marcela e de volta para mim. Algo frio percorreu meu peito. A maneira como olhavam para mim não era preocupação, era cálculo. O olhar do meu pai fixou-se em mim por um longo momento antes de retornar a Marcela. Ele não disse uma palavra, não precisou. Naquele momento, eu senti. A mudança, como se eu tivesse acabado de ser avaliada, medida, como se eu não fosse mais sua filha. Eu era estoque. Uma semana após o diagnóstico, minha mãe me convidou para jantar. Reunião de família, ela chamou, para discutir os próximos passos. Dirigi até a casa deles, o mesmo sobrado onde cresci. Nada havia mudado. A mesma mesa de jantar de mogno, o mesmo buffet com a louça boa que nunca usávamos, o mesmo retrato do campeonato de futebol escolar do Marcelo acima da lareira. Não havia retrato meu em lugar nenhum. Sentamos para comer um assado. Meu pai ocupou seu lugar na cabeceira da mesa, como sempre fazia, e limpou a garganta. Tenho feito algumas pesquisas, disse ele, cortando a carne sem olhar para cima. A lista de transplante é longa, muito longa. A maioria das pessoas não consegue. Minha mãe secou os olhos com um guardanapo. Se houvesse outro jeito, se ao menos alguém na família fosse compatível... Ela deixou a frase no ar, um anzol balançando na água. Continuei comendo. Eu sabia o que estavam fazendo. Só queria ver até onde iriam. Thaís, meu pai disse, finalmente encontrando meus olhos. Você é O negativo, doador universal. Isso é raro, especial. A primeira vez que ele me chamou assim. Não estamos pedindo, acrescentou rapidamente. Estamos apenas pensando alto. Marcelo permaneceu em silêncio durante todo o jantar. Ele olhava para o celular, rolava algo, digitava uma mensagem rápida. Quando me levantei para tirar os pratos, vi um relance da tela dele antes que ele pudesse esconder. Uma mensagem para meu pai. Ela está pensando no assunto. Eu não estava pensando no assunto. Mas eles ainda não sabiam disso. Despedi-me, dirigi para casa e tentei me convencer de que minha família, meu próprio sangue, não esperaria realmente que eu entregasse um órgão sem me perguntar. Eu estava errada. Alguns dias após aquele jantar, pedi para encontrar meus pais sozinhos. Sentamos na sala de estar deles, eu na poltrona, eles no sofá à minha frente. A luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira no ar. Tudo parecia suspenso, esperando. Eu pensei sobre o assunto, eu disse. E a resposta é não. O silêncio que se seguiu foi físico, pesado. O rosto da minha mãe desmoronou. Não? Como assim não? Quero dizer que não vou doar meu rim para o Marcelo. O maxilar do meu pai travou. E por que diabos não? Eu estava preparada para isso. Porque preciso dos meus 2 rins para minha própria saúde a longo prazo. Porque a doação de rim tem riscos reais, infecção, dor crônica, função renal reduzida, e porque a condição do Marcelo é resultado de escolhas que ele fez, escolhas que todos nesta família permitiram por 15 anos. A explosão veio mais rápido do que eu esperava. Você deixaria seu irmão morrer? Meu pai bateu a palma da mão no braço do sofá. Seu próprio sangue? Por quê? Por rancor? Minha mãe estava chorando agora, do tipo teatral. Eu te criei, Thaís, te alimentei, te vesti, mantive um teto sobre sua cabeça e é assim que você me retribui? Eu me levantei. Meu corpo não é um plano de parcelamento de dívida. Saí para o meu carro, um carro que comprei com o dinheiro que ganhei, e sentei no banco do motorista por 1 minuto inteiro antes de ligar o motor. Achei que tinha acabado. Achei que eles ficariam bravos por um tempo e depois aceitariam. Seguiriam em frente. Enquanto eu entrava na rodovia, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número que eu não reconheci. Você vai se arrepender disso. Disse a mim mesma que era engano. Não acreditei. As semanas que se seguiram foram quietas, de uma forma que deveria ter sido um aviso.
Primeiro, fui removida do grupo da família no WhatsApp. Sem anúncio, sem explicação, apenas subitamente incapaz de ver as mensagens das pessoas que conhecia a vida toda. Depois, uma colega, Enira da radiologia, me parou no corredor. Ei, isso é estranho, mas você sabia que alguém ligou para o hospital perguntando sobre você? Meu estômago revirou. O que perguntaram? Algo sobre sua saúde mental. Se você tinha apresentado algum comportamento errático. Ela fez aspas no ar. O RH falou com eles. Não quiseram deixar nome. Fui ao RH naquela tarde. A gerente, uma mulher chamada Patrícia, com óculos bifocais e uma testa franzida permanente, confirmou. Alguém alegou que você tem problemas de saúde mental que afetam o desempenho no trabalho, disse ela, lendo uma nota. Chamada anônima. Somos obrigados a documentar, mas não houve problemas observados. Ainda assim, há algo que você queira nos dizer? Eu disse que não havia. Mas eu sabia. Eu sabia quem tinha feito aquela ligação. Naquele fim de semana, visitei minha mãe. Ela estava na mesa da cozinha, com o notebook aberto, rolando algo. Quando me viu, fechou rapidamente. Só checando e-mails, disse ela, depressa demais. Mas eu tinha visto. O assunto de seja lá o que ela estava lendo, cronograma, plano B. O que é o plano B? Perguntei. Ela riu, um som agudo e nervoso. Nada, coisa de trabalho. Minha mãe não trabalhava. Eu deveria ter insistido. Deveria ter exigido respostas. Em vez disso, deixei que ela me servisse café e fingisse que tudo estava normal. Eu ainda estava tentando acreditar no melhor deles. Esse foi o meu erro. Aprendi o que o plano B significava muito depois. Após a cirurgia, após a investigação, após tudo desmoronar. Foi isso que a Polícia Federal montou, peça por peça. 3 dias depois que recusei a doação, meu pai dirigiu 45 minutos até um clube de campo de elite. Ele encontrou o Dr. Haroldo Meirelles no 9º buraco, um cirurgião de transplante com quem ele jogava golfe há 20 anos. Eles caminharam juntos enquanto meu pai explicava a situação. Minha filha tem alguns problemas mentais, disse ele. De acordo com o depoimento posterior do Dr. Meirelles, meu pai estava calmo, razoável, até compreensivo. Nada grave, mas o suficiente para que ela não possa tomar grandes decisões médicas por conta própria. A família tem a guarda informal. Precisamos seguir com o transplante, e ela não pode dar o consentimento sozinha. O Dr. Meirelles levantou a preocupação óbvia. A doação de órgãos em vida exigia um defensor independente do doador vivo, alguém cujo único trabalho fosse proteger os interesses do doador. Havia avaliações psicológicas, revisões de comitês de ética, múltiplas conversas de consentimento. Meu pai já tinha antecipado isso. A Riacho Doce é um centro cirúrgico privado, disse o Dr. Meirelles em seu depoimento. Não é um grande sistema hospitalar público. Não tínhamos a mesma infraestrutura de supervisão. Eu gerenciava o programa de transplante pessoalmente. O defensor, a avaliação psiquiátrica, a revisão ética. Eu poderia agilizar tudo isso, consolidá-los. O que ele queria dizer era que poderia pulá-los inteiramente. Meu pai perguntou quanto custaria. O Dr. Meirelles deu seu preço. R$250 mil para sua fundação pessoal, além de uma garantia de que se algo desse errado, Geraldo assumiria total responsabilidade. Eles apertaram as mãos no 18º buraco. Meu pai lhe entregou um cheque, uma doação para a fundação do Dr. Meirelles. A data foi marcada. O plano era simples: atrair-me para um hospital diferente, onde ninguém me conhecesse, sedar-me antes que eu pudesse fazer perguntas, realizar a cirurgia. Quando eu acordasse, estaria feito. Ela é filha, meu pai teria dito. Não é casada, não tem filhos. Para que ela precisa de 2 rins? Ela deveria ser grata por ajudar o irmão. É isso que família faz. Descobri mais tarde que essa nem foi a sua primeira tentativa. 10 anos antes, quando Marcelo teve seu primeiro susto de saúde, um problema no fígado que se resolveu sozinho, meu pai tinha feito uma consulta semelhante. Um membro da família poderia doar parte do fígado sem consentimento total? O Dr. Meirelles disse não naquela época. Desta vez, ele disse sim. 2 semanas depois que eu recusei,
Minha mãe ligou. Ela estava chorando, mas suave desta vez, gentil, a voz que usava quando queria perdão. Tenho pensado muito, disse ela, sobre como as coisas terminaram entre nós. Não foi certo. Thaís, você é minha filha. O que quer que aconteça com Marcela, você ainda é minha filha. Eu queria acreditar nela. Deus, como eu queria. Seu pai e eu conversamos, ela continuou. Queremos consertar as coisas. Marcamos um check-up familiar em uma clínica fora da cidade. Todos nós juntos, um novo começo, uma forma de nos unirmos novamente. Algo parecia errado. O momento, a doçura. Mas 3 semanas de silêncio haviam me desgastado. 3 semanas sendo apagada da minha própria família. E havia algo mais, algo que tenho vergonha de admitir. Uma parte de mim ainda queria acreditar. Ainda queria que minha mãe fosse a pessoa que eu precisei que ela fosse a vida toda. Essa parte de mim sussurrou. Talvez eles tenham percebido que estavam errados. Talvez esta seja a maneira de se desculparem. Sei agora que a esperança pode ser uma armadilha, mas na época eu não conseguia ver. Apenas um check-up? Perguntei. Apenas um check-up e talvez um almoço depois. Por favor, Thaís. Eu disse sim. No dia da consulta, dirigi até o Centro Médico Riacho Doce, uma unidade cirúrgica privada a cerca de 1 hora de São Paulo. Não era um hospital no sentido tradicional, mas sim uma clínica boutique para pessoas que podiam pagar por discrição. O tipo de lugar com chão de mármore e flores frescas no saguão. O tipo de lugar onde os ricos iam para procedimentos que não queriam em seus registros médicos regulares. Cirurgia plástica, retiros de bem-estar e, aparentemente, colheita de órgãos. Aprendi mais tarde que a Riacho Doce operava fora das grandes redes hospitalares, sem afiliação com centros médicos universitários, sem relatórios obrigatórios aos coordenadores regionais de transplante. O Dr. Meirelles ajudara a estabelecer o programa de transplante deles, o que significava que ele também escrevera os protocolos de supervisão, ou melhor, a falta deles. Mas ali no saguão eu não sabia de nada disso. Eu apenas via o mármore, as flores, os sorrisos profissionais. Minha mãe me encontrou no estacionamento vestindo um cardigan de cashmere que eu nunca tinha visto antes. Um presentinho, disse ela, colocando um igual nas minhas mãos. Para minha menina, entramos juntas. Assinei a recepção e então algo estranho aconteceu. A enfermeira chamou apenas o meu nome. Ribeiro, Thaís Ribeiro. Olhei em volta. Meu pai não estava lá, nem o Marcelo. Eles estão atrasados, disse minha mãe. Pode ir na frente, eles nos alcançam. Segui a enfermeira por um longo corredor. Não vi meu pai do lado de fora da janela, observando-me desaparecer pelas portas duplas. Não o vi acenar para alguém lá dentro. Entrei naquela sala confiando na minha mãe. Eu não deveria ter confiado. A sala de exame estava fria. Não frio do ar-condicionado, algo mais profundo, o tipo de frio que se infiltra nos ossos antes que você perceba que algo está errado. Uma enfermeira me entregou uma bata de papel e um copo de água. Troque de roupa. Precisaremos de algumas amostras de sangue antes que o médico a veja. Beba isso primeiro. Ajuda na coleta. Olhei para o copo. Algo brilhou no fundo da minha mente. Um aviso que eu não conseguia nomear. Sou enfermeira de centro cirúrgico. Conheço os procedimentos e algo naquilo parecia estranho. Mas a enfermeira estava sorrindo. A sala estava limpa, profissional. Minha mãe estava na sala de espera. Do que eu tinha medo? Que minha própria família fosse me drogar? O pensamento parecia absurdo, paranoico. Então eu bebi. Essa é a questão sobre a confiança. Mesmo quando está quebrada, mesmo quando todos os sinais apontam para o perigo, uma parte de nós ainda quer acreditar que estamos seguros com as pessoas que nos criaram. Eu não estava segura. A enfermeira colheu 3 frascos de sangue, padrão. Então ela saiu e eu esperei. A sala começou a inclinar, apenas um pouco no início, uma suavidade nas bordas da minha visão. Depois, mais. As luzes fluorescentes acima pareciam pulsar. Minhas mãos ficaram pesadas. Algo está errado. Tentei me levantar e quase caí. Minhas pernas não cooperavam.
Meus pensamentos estavam se tornando algodão. A água. Eles colocaram algo na água. Alcancei meu celular na cadeira ao meu lado. Meus dedos não conseguiam segurá-lo. A tela ficou embaçada. A porta se abriu. Através da névoa, eu o vi. Meu pai parado no corredor. Seu rosto estava inexpressivo. Não estava bravo, nem triste, apenas resolvido, como um homem terminando uma tarefa que estava adiando. Ele acenou para alguém que eu não conseguia ver. A enfermeira que me dera água voltou a aparecer. Ela não estava mais nervosa. Seus movimentos eram eficientes, praticados. Ela já fizera isso antes. Aprendi o nome dela mais tarde. Priscila Vasconcelos. Ela trabalhara com o Dr. Meirelles por 12 anos. Foi ela quem testemunhou a assinatura da minha mãe no formulário de consentimento, quem marcou a caixa, confirmando que o guardião do paciente havia sido devidamente identificado e verificado. Ela também foi quem administrou o sedativo na minha água, cronometrado perfeitamente para que eu estivesse incapacitada demais para objetar no momento em que alguém precisasse do meu consentimento. Um médico entrou no meu campo de visão. Jaleco branco, cabelos grisalhos, o rosto do avô de alguém. Não se preocupe, disse ele. Você não vai se lembrar de nada disso. Tentei gritar. Minha boca não se movia. A última coisa que vi antes de a escuridão me levar foi meu pai se virando. Sem olhar, sem esperar, indo embora como um homem que fizera o que precisava ser feito. O que vou contar agora vem da investigação, de depoimentos, registros médicos e testemunhos que eventualmente seriam lidos em voz alta em um tribunal federal. A cirurgia durou 4 horas. O Dr. Haroldo Meirelles, cirurgião de transplante certificado, fez uma incisão de 15 centímetros na parte inferior esquerda das minhas costas. Ele separou músculos, moveu órgãos e excisou cuidadosamente meu rim esquerdo. Saudável, funcional, meu. Nas notas cirúrgicas ele escreveu: nefrectomia de doador vivo. Consentimento do doador obtido via guardião legal devido ao comprometimento cognitivo documentado. Avaliação independente dispensada a pedido da família. Paciente incapaz de participar da avaliação padrão. Procedimento sem complicações. A papelada era meticulosa. Uma avaliação psicológica forjada, supostamente conduzida por um Dr. Ramos que não existia. Uma aprovação de comitê de ética fabricada, assinada pelo próprio Dr. Meirelles como presidente do comitê. Um formulário de defensor do doador com assinatura de Priscila Vasconcelos, alegando que ela se encontrara comigo em particular e confirmara minha disposição em doar. Nada daquilo era real, mas parecia real. Passaria por uma auditoria casual, e na Riacho Doce, ninguém estava auditando. Consentimento. Como se minha mãe, assinando um pedaço de papel, tornasse tudo aquilo legal. Como se uma pilha de documentos forjados pudesse apagar o fato de que eu era uma adulta competente que nunca concordara com nada daquilo. Enquanto eu estava na mesa, inconsciente e aberta, meu rim foi levado às pressas para outra sala de cirurgia no fim do corredor. Marcelo já estava preparado, esperando. Na sala de espera da família, meus pais sentavam-se juntos. Meu pai lia um jornal. Minha mãe segurava seu terço, os lábios se movendo em oração. Mais tarde, ela diria aos investigadores que estava rezando por um resultado bem-sucedido para toda a família. Ela não estava rezando pela minha segurança, não estava pedindo perdão a Deus, estava agradecendo a Ele. Agradecendo porque eles haviam encontrado uma maneira de salvar o filho deles, o filho real, aquele que importava, usando partes escolhidas da outra. Às 15 horas e 47 minutos, o Dr. Meirelles fechou minha incisão. Às 16 horas e 12 minutos, meu rim começou a funcionar dentro do corpo do meu irmão. Às 18 horas e 30 minutos, meus pais deixaram o hospital juntos, de braços dados. Eles pararam para jantar no caminho de casa, celebraram com um vinho. Enquanto isso, eu jazia sozinha na recuperação, costurada e esvaziada. Eles não visitaram meu quarto naquela noite, não precisavam. Eles tinham conseguido o que vieram buscar. Acordei com dor. Não a dor incômoda de uma ressaca ou o ardor agudo de um corte. Algo mais profundo, algo errado.
como se meu corpo estivesse gritando comigo em uma linguagem que eu não conseguia entender. Meus olhos se abriram para as placas brancas do teto, luzes fluorescentes, o bip rítmico dos monitores, uma sala de recuperação. Tentei me sentar e arfei. Um fogo explodiu na parte inferior das minhas costas. Minha mão voou para a fonte e encontrou bandagens, gás espessa, fita adesiva médica, uma incisão cirúrgica. O que aconteceu? Minha mente correu para trás. A sala de exame, o copo de água, a tontura, o rosto do meu pai na porta. Meu Deus, oh meu Deus, não. Sou enfermeira. Já auxiliei em centenas de cirurgias. Sei exatamente como é uma incisão de nefrectomia. Sei o que significa acordar com 15 centímetros de pontos no flanco e uma dor profunda e oca onde costumava haver um órgão. Apertei o botão de chamada 1, 2, 3 vezes. Uma enfermeira apareceu, jovem, nervosa, evitando meus olhos. Senhora Ribeiro, você acordou. Vou chamar o médico. Qual cirurgia eu fiz? Minha voz saiu áspera. O que eles fizeram comigo? O médico vai explicar tudo. Sou enfermeira, eu sei o que é esta incisão. Me diga. Ela olhou para o chão, para os monitores, para qualquer lugar menos para mim. Por favor, espere pelo médico. Ela saiu. Fiquei lá deitada encarando o teto, uma mão pressionada contra as bandagens nas minhas costas. Eu sabia a resposta. Soube no momento em que acordei. Mas eu precisava ouvir alguém dizer. Precisava ver a prova. Precisava saber exatamente o que minha família tinha feito comigo. O Dr. Haroldo Meirelles entrou no meu quarto como um homem esperando gratidão. Ele tinha cerca de 60 anos, cabelos prateados, ostentando o sorriso confiante de quem passou décadas sendo respeitado. Seu jaleco era impecável. Seu aperto de mão teria sido firme se eu tivesse oferecido a mão. Não ofereci. Senhora Ribeiro, disse ele, acomodando-se na cadeira ao lado da minha cama. Bom ver você acordada. O procedimento correu lindamente. Seu irmão está se recuperando bem e seu rim já está funcionando no corpo dele. Você deve estar muito orgulhosa. Eu não consenti com nenhum procedimento. O sorriso dele vacilou por apenas um momento. Claro que consentiu. Bem, seu guardião consentiu em seu nome. Eu não tenho um guardião, tenho 34 anos. Ele buscou na pasta que trouxera e produziu uma única folha de papel, um formulário de consentimento padrão hospitalar, do tipo que eu já vira centenas de vezes. A linha marcada para a assinatura do paciente estava em branco. A linha marcada para guardião/representante legal continha a assinatura da minha mãe. Sua mãe assinou como sua guardiã médica, disse o Dr. Meirelles, como se isso explicasse tudo. Dada a sua condição. Que condição? Seus pais explicaram que você tem dificuldades cognitivas, que é incapaz de tomar decisões médicas complexas por conta própria. Olhei para ele. Dr. Meirelles, eu disse lentamente. Sou uma enfermeira de centro cirúrgico com 10 anos de experiência. Tenho bacharelado e múltiplas certificações profissionais. Moro sozinha, gerencio minhas próprias finanças e ocupo um cargo que exige que eu tome decisões de vida ou morte diariamente. O rosto dele ficou pálido. Esta assinatura, continuei, segurando o formulário, não tem validade legal. Sob a lei federal, realizar uma cirurgia sem consentimento informado em um adulto mentalmente competente é agressão e lesão corporal grave. Estou olhando para a prova de um crime. Ele não disse nada, nem eu. O formulário dizia tudo o que precisava ser dito. Meus pais chegaram uma hora depois com flores, lírios, do tipo caro, de uma floricultura chique, embrulhados em papel creme. Minha mãe os carregava como uma oferenda. Meu pai caminhava 2 passos atrás dela, as mãos nos bolsos, olhando ao redor da sala como se estivesse inspecionando uma propriedade que pudesse comprar. Lá está a nossa menina, disse minha mãe, colocando as flores no meu criado mudo. Como você está se sentindo? Olhei para ela, para a mulher que me empurrou em balanços, trançou meu cabelo para as fotos da escola, sentou ao lado da minha cama quando eu tive gripe.
A mulher que assinou um pedaço de papel que deixou estranhos me abrirem. Você tirou meu rim? O sorriso dela não vacilou. Ah, querida, nós salvamos seu irmão. Você fez parte de algo lindo. Sem me perguntar, sem me dizer, você me drogou e deixou que cortasse meu órgão. Meu pai deu um passo à frente. Thaís, não seja dramática. Já está feito e o Marcelo vai viver. Você deveria se sentir bem com isso. Eu deveria me sentir bem? Você é uma mulher jovem, disse ele, e sua voz tinha aquele tom, o que ele usava ao explicar algo óbvio para alguém lento. Sem marido, sem filhos, para que você precisava de 2 rins? Marcelo tem um futuro real. E eu não tenho? Ele deu de ombros. Você é filha. Filhas se sacrificam pelas suas famílias. É assim que funciona. Minha mãe assentiu. Sabíamos que você entenderia eventualmente. Você só precisava de um empurrãozinho. Olhei para eles, olhei de verdade, procurando culpa, vergonha, qualquer sinal de que entendiam o que haviam feito. Não havia nada. Eles acreditavam que estavam certos. Acreditavam que eu lhes devia isso. E naquele momento, percebi algo que me quebrou e me libertou ao mesmo tempo. Eu nunca fora filha deles. Eu sempre fora as peças de reposição. Depois que meus pais saíram, satisfeitos, sorridentes, certos de que não haviam feito nada de errado, fiquei deitada no escuro por um longo tempo. As máquinas apitavam, o soro gotejava. Em algum lugar no corredor, alguém tossiu. Pensei em deixar para lá. Pensei no que significaria lutar contra eles. Os advogados, as acusações, a família que me chamaria de ingrata, vingativa, cruel. Pensei no Marcelo em algum lugar deste mesmo prédio, acordando com meu rim dentro dele, vivendo porque eles pegaram um pedaço de mim sem perguntar. Então peguei meu telefone. O hospital não o tinha tirado. Por que tirariam? Eu deveria ser uma doadora voluntária, uma irmã amorosa, alguém que acordaria grata pela chance de ajudar. Disquei 190. Preciso denunciar uma agressão, eu disse. Minha voz estava firme. Eu encontrara algo do outro lado do desespero. Não paz, mas clareza. Fui trazida para o centro médico Riacho Doce sob falsos pretextos. Fui sedada sem meu consentimento. Enquanto eu estava inconsciente, um cirurgião removeu meu rim. O atendente me pediu para repetir. Eu repeti. Meus pais assinaram um formulário de consentimento alegando serem meus guardiões legais. Sou uma adulta de 34 anos mentalmente competente. Não tenho guardiões. Isso é roubo de órgão. Isso é um crime federal. 2 horas depois, uma mulher em um blazer escuro entrou no meu quarto. Delegada Viviane Cardoso, da Polícia Federal, designada para a Unidade de Crimes contra a Saúde. Ela tinha cerca de 45 anos, com cabelos curtos grisalhos e o tipo de rosto que não revelava nada. Ela sentou-se na cadeira onde o Dr. Meirelles estivera e puxou um caderno.